Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podremic FS e hoje eu quero mostrar como é fácil você fazer com que um parcelamento de valor seja sempre exato e se não for exato, ele pegue a diferença que dá naquela dízima quando a gente faz o arredondamento das parcelas e jogue para alguma determinada parcela, beleza? Então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então vamos lá, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é capturar os parâmetros que eu vou solicitar para o meu usuário. Então, select from RDB Database. E aqui nos parâmetros, no RDB Database, eu vou utilizar só para poder rodar uma consulta e buscar parâmetros. Então vai ser assim, ó, cast, abre e fecha parênteses, e aí o primeiro parâmetro vai ser o quê? Dois pontos P, QTD Parcelas, beleza? Esse cara aqui, eu vou dar um nome para ele também de QTD Parcelas aqui na frente, beleza? Tudo minúsculo assim, sem problema nenhum. Não faz diferença maiúsculo com minúsculo, tá? Mas vamos lá. E aí, esse cara aqui vai ser do tipo small int, beleza? Por quê? Porque parcela nunca vai ter mais de 32 mil parcelas, por exemplo, que é o limite do small int. E aí, vou colocar o próximo parâmetro aqui, que é o quê? O próprio valor a ser negociado. Então, dois pontos, P, valor negociado, certo? As numeric 15.2, beleza? Colocar aqui na frente também, ó, valor, underline, negociado, como se fosse campo de tabela, alguma coisa assim. Esses caras eu estou colocando aqui na RDB Database de propósito. Para quê? Para que eu possa simplesmente solicitar eles para o usuário e referenciar depois por esses nomes de campos aqui, ó. Então, se eu fizer dessa forma aqui, ó, select from, abre parênteses, né? E aí vou colocar aqui na frente, dentado, fecha parênteses aqui no final, o P, certo? Então, esse select que eu acabei de fazer na RDB Database se transformou em uma tabela derivada. E aí eu consigo fazer isso aqui, ó. Copio esse cara e coloco P ponto. Aí o meu gerenciador de área de transferência aqui, ó, coloca assim, QTD parcelas, vírgula, P ponto, valor negociar. Beleza. Dou F9 aqui e aí a gente pode ver os valores que eu já estava testando aqui. Por exemplo, 12 parcelas e R$ 110 o valor total negociado. Então ele me retorna aqui os dados só fazendo dessa forma. Então quanto que dá isso aqui? Olha só, qual que é o problema que a gente está tendo, por exemplo. Se eu pegar aqui, ó, 110 dividido por 12, ele dá 9,166666 até 7 lá no final. Só que, arredondando, isso daqui vai virar um valor de parcela de 9,16, certo? Vezes 12 parcelas, dá quanto? 109,92. Mas eu combinei 110, certo? Então, ninguém pode sair no prejuízo aqui, tem que cobrar certinho do cliente. Então, a gente vai ver como resolver isso aqui daqui para frente. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Essa mesma conta que eu fiz na calculadora, eu vou fazer aqui por fora. Como que eu faço aqui, ó? Eu vou pegar essa quantidade de parcelas e vou fazer vezes o valor negociado, certo? Então, vou colocar aqui embaixo, ó, dessa forma aqui, Ctrl V, certo? Na verdade, vezes não, dividido, né? Então, o valor negociado dividido pela quantidade de parcelas. Olha só, isso aqui é o numeric 15.2, conforme eu coloquei aqui. Isso aqui é em small int. Significa o quê? Que quando eu for fazer a divisão, ele vai pegar as casas decimais desse cara aqui, as casas decimais desse cara aqui, e vai somar as duas. Como é um small int, não tem casa decimal aqui, então vão ser duas casas decimais. Olha só, F9, e eu tenho exatamente aquele valor de 9,16 já com duas casas decimais, e é isso que a gente precisa por enquanto, beleza? Então a gente já sabe qual é o valor de cada parcela. Então vou colocar aqui, ó, valor, underline, parcela, certo? Beleza. Agora eu preciso fazer uma outra coisa, que olha só, que é a continuação daquele cálculo na calculadora que a gente fez, que é o seguinte, se eu pegar esse valor de parcela aqui e multiplicar pela quantidade de parcelas, eu tenho que chegar nesse mesmo valor. Se eu não chegar, eu preciso capturar essa diferença. Então, eu vou fazer um novo select aqui por fora, para eu poder não precisar repetir esse cálculo aqui, certo? Eu só referencio pelo nome, assim como eu fiz com as outras informações ali. Então, fecho parênteses aqui, vou chamar de P de novo, beleza? Então, eu vou pegar essas duas colunas que já estão aqui, vou jogar lá para cima, certo? Deixa eu só arrumar a indentação. E esse cara aqui, ó, na verdade agora eu vou buscar só por valor de parcela. Então, P.valor de parcela. Beleza. Então, esse aqui é o valor de parcela que eu encontrei, certo? Vou multiplicar ele pela quantidade de parcelas, beleza? Faço multiplicação, coloco um parênteses aqui em volta e beleza. Já tenho a multiplicação. Olha só, se eu rodar isso daqui agora, o que vai acontecer? Ele vai me mostrar que ele consegue, com esse valor de parcela, chegar no valor de 109,92 e não 110 que foi negociado. Então existe uma diferença. Qual que é essa diferença? É só eu pegar um e subtrair pelo outro. Então pego esse cara aqui, Ctrl V aqui na frente, menos esse resultado de conta, beleza? E vou chamar isso daqui de diferença, certo? F9, Ctrl Enter, e a gente tem aqui, ó, 0,08 centavos. Essa é a diferença que a gente vai ter que aplicar em alguma parcela
caso necessário, beleza? Então vamos lá. Vamos fazer todo o esquema de parcelamento aqui antes da gente ajustar esse valor. Como que a gente faz? Eu vou utilizar recursividade. Então, olha só, tudo isso daqui é o parâmetro que eu solicitei em alguns campos a mais que eu já calculei aqui para a gente não ter dificuldade de chamar depois. Então, eu vou criar um CTE disso, o if. E perceba que eu consigo colocar várias tabelas derivadas, uma tabela derivada aqui, outra tabela derivada aqui. Esse daqui é um select normal que vai entrar tudo dentro de um CTE. Esse CTE vai se chamar PS, abro parênteses, e dentro tudo isso aqui para frente e fecho parênteses aqui no final. Se eu fizer um select asterisco from P, ele vai executar todo esse CTE e vai me trazer o mesmo resultado. Beleza, então a gente está funcionando aqui, só que agora eu preciso só referenciar a tabela temporária T, certo? Essa tabela que está sendo criada em memória através do apelido P, e ele vai executar todo esse script aqui para mim. Beleza, qual que é a outra coisa que eu quero fazer? Lembrando, eu preciso fazer o parcelamento, que é assim, parcela 1 valor tal, parcela 2 valor tal, parcela 3 valor tal, e assim por diante, beleza? Como que eu faço aqui então? Vou criar um outro CTE e eu vou colocar aqui ó, a palavra recursive, porque eu vou precisar de recursividade para gerar o parcelamento, beleza? E aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Coloco uma vírgula aqui, coloco R, assim eu posso declarar mais CTEs, certo? Então eu tenho esse primeiro CTE que é o P e tenho o segundo CTE que é o R. S, abro parênteses, fecho parênteses aqui no final. Como que a gente faz para poder rodar um parcelamento aí, um sequencial, número sequencial, só isso. Fazer assim, ó, select from RDB database, e aqui eu vou colocar assim, ó, que o número 1 vai ser um campo park, certo? Que é o número da parcela, por exemplo. Poderia colocar número, parcela aqui, mas park é mais rápido, mais fácil de digitar. E aí vou colocar aqui, ó, union all, e ele vai se unir com a própria R. Fazer assim, ó, select from R, certo? Ó, faltou o F aqui, beleza? From R. E aí eu posso fazer assim, ó, referenciar o r.park. Só que ele vai pegar o valor 1, certo? Porque eu estou fazendo select nele mesmo. Ele vai pegar o valor 1, só que eu não quero pegar o valor 1. Eu quero pegar o valor dele, do anterior, mais 1, certo? Então eu vou estar sempre incrementando as parcelas aqui. Como que eu faço aqui agora? Olha só para você ver o que está dando aqui de resultado, eu vou fazer um select na R, certo? Então, esse select aqui, ele vai referenciar apenas esse CTE. Então, eu posso rodar tudo junto aqui, ó, que o P vai ser ignorado agora, inclusive com esses parâmetros que eu estou informando. Então, olha só, ele gerou um sequencial aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, só que não tem limite. Ele vai até o fim da recursividade, que é 1024 iterações. Olha só, ele chegou no 1025 e deu problema, beleza? Então, eu vou voltar aqui, ó, e aí vou fazer o seguinte. Aqui, no meu R, eu vou fazer assim, ó, eu vou juntar com a tabela P, tabela temporária P, assim, ó, join P on P ponto. Lembrando, esse P é esse CTE que está aqui em cima, ó. Então, aqui eu tenho a quantidade de parcelas máxima, certo? Então, vou colocar aqui P.park tem que ser menor do que a quantidade de parcelas que está no P. Na verdade, aqui ó, é o R.park, certo? Porque o R é aqui da recursividade e o P é lá dos parâmetros lá de cima que eu já coletei, beleza? Então tá, estou fazendo uma junção aqui, na hora que essa junção não for verdadeira, ele vai interromper a minha recursividade. Vamos testar? F9 e colocar aqui 12 parcelas, Enter, ele gerou até a 12ª parcela e pronto, beleza? Então, a gente já tem toda a nossa sequência de parcelas aqui. Agora, eu preciso fazer o quê? Aqui nessa R de baixo, eu vou fazer assim, ó, vou selecionar R.park, que é o número da parcela, e vou colocar aqui uma junção também nessa P que está aqui. E aí, para o Firebird 2.5 em diante, você vai colocar assim, ó, P on 1 igual a 1, certo? Assim você consegue juntar com o número de parcela em todos os registros. Só que, como eu estou no Firebird 3.0 ou 4.0, você pode utilizar assim, ó, cross join, beleza? E aí você não precisa colocar esse on aqui na frente, tá? Essa já é uma vantagem do Firebird 3.0 em diante. E eu vou chamar aqui, ó, P.valor parcela, certo? Olha só, vou dar F9, ó, ainda deu errado aqui, deixa eu ver o que aconteceu, coluna desconhecida, valor parcela, tá? Esse valor parcela não está declarado lá no P, então vamos ver o que está acontecendo aqui no P, ó. Eu tenho quantidade de parcelas, valor negociado, e aqui, ó, eu coloquei a diferença, mas eu não coloquei exatamente o valor da parcela que está, deixa eu ver aqui, ó, certo? Então eu preciso colocar ele aqui também, então P.valor parcela, vírgula, tranquilo. Daí agora sim vai funcionar, F9, então tá, vou dar um OK, e a gente tem aqui, ó, que cada parcela ficou com 9,16. Agora, Edson, e aquela diferença que deu? Porque olha só, se eu pegar e somar esse resultado aqui, ó, ele não dá o 110 que foi negociado, ele vai sair mais barato para o meu cliente, tá? Então, dependendo da situação, pode ser que saia até mais caro para o seu cliente do que foi negociado, e isso aí pode dar problema por causa de centavinhos, e vai causar transtorno, vai fazer fila no seu estabelecimento. E aí, cara, como que a gente faz para resolver então? E aí, uma dica é o seguinte, é pegar o valor da diferença e acrescentar ele aqui no valor da parcela. Como que eu faço? Só que só na primeira, por exemplo. Então, eu vou fazer assim, ó.
mais, e if, abre e fecha parênteses, eu posso pegar aqui que esse r.park aqui, ó, seja igual a 1, certo? Para ele pegar a primeira parcela, então ele vai somar com o quê? Com p.diferença, lembrando que essa diferença aqui, ó, deixa eu só ver se eu escrevi certinho, ó, é esse cara aqui, esse cálculo, que ele encontra a diferença entre o valor total negociado e o valor calculado através das parcelas, que é esse cálculo aqui, beleza? Então tá. Então ele faz aqui a soma com a diferença caso seja parcela 1. Caso contrário, ele vai somar com o quê? Com 0, certo? Então, vou colocar aqui ó, como valor parcela, o nome dessa coluna, F9. E a gente tem aqui o nosso resultado já com a primeira parcela acrescida da diferença que deu no valor total. E aqui, ó, cada parcelinha com o valor normal. Se eu fizer o somatório aqui, ele chega aonde? No 110. Vamos dar F9 aqui para testar com outro valor. Por exemplo, 130, certo? 130, ele deu a primeira parcela aqui de R$ 10,87 e as demais R$ 10,83. Vamos somar para ver se deu certo? Soma, deu 130 redondinho, beleza? Mas tem uma outra coisa que eu quero mostrar aqui para você que é o seguinte. Ah, mas eu não quero colocar na primeira parcela, eu quero dar a possibilidade da pessoa informar qual é o número da parcela que ela quer acrescentar. Por exemplo, pode ser a primeira, pode ser a segunda, pode ser a última, certo? Se for a última, fica fácil aqui, ó. Eu posso simplesmente pegar o campo aqui de quantidade de parcelas, que está no P, certo? Coloco aqui, ó, onde p.park igual, ao invés de ser 1, coloco p.ctrl+v, certo? QTD parcelas. Então, tem 12 parcelas, chegou na parcela número 12, então tá, soma a diferença. Vamos ver? F9, Ctrl Enter, e ao invés de somar na primeira parcela, ele soma lá na última. Mas eu quero dar a opção ainda para o seu usuário informar. A gente pode coletar isso aqui como parâmetro. Como que a gente faz? Vem aqui, ó, em cima, dentro do meu CTE-P, e vou colocar um novo parâmetro aqui, ó, cast, abre, fecha parênteses, 2 pontos, P, ajustar, parcela, beleza, vai ser também small int, beleza? Vou colocar um ES aqui na frente, beleza, e aí vou colocar esse mesmo nome aqui, ó, ajustar, parcela, beleza, esse cara aqui ele tem que subir, certo? Subir para onde? Para esse select aqui de fora, então vou colocar aqui, ó, p.ctrl+v, e aqui em cima também p.ctrl+v. Por quê? Porque se eu não tiver esse campo aqui, eu não vou conseguir selecionar ele aqui fora, certo? E a gente pode fazer assim, ó, que ao invés de selecionar o p.qtd parcelas, eu posso colocar o p.ajustar parcela. E aí eu informo qual é o número da parcela que eu quero ajustar. Quero ajustar o quê? A quinta parcela, por exemplo. Lembrando que aí você vai ter que ter uma checagem para não deixar informar um número de parcela que esteja fora desse range entre parcela 1 e a parcela máxima, certo? Então, vou dar OK aqui, ó, e a gente tem que a parcela número 5 foi acrescida, beleza? Então, vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, porque é muito importante para a evolução do canal aí, para eu saber que você está gostando do conteúdo. E se você quer ver mais vídeos como esse, ou vários outros que já foram passados, você pode acessar o canal do Telegram, que no canal do Telegram eu posto o link de todo o vídeo, todo o conteúdo que sai no canal, e aí você não perde, porque o Telegram não falha em te notificar, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou! Tchau, tchau.